Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e queridos ouvintes. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ministrar nesta oportunidade sobre um tema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: opressão e depressão. Vou fazer uma abordagem de como a Bíblia nos oferece orientação e esperança em meio a essas lutas. Mas primeiro precisamos entender o que é opressão. A opressão refere-se a ser oprimido, dominado ou tratado injustamente. Muitas vezes, a opressão pode ser a causa subjacente da depressão. A Bíblia nos ensina que Deus se preocupa com os oprimidos e oferece ajuda a eles. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, lemos: defendei o órfão, pleiteai a causa da viúva. A opressão tem o foco central a alma, pois a mesma é centro das emoções do ser humano. É, na verdade, uma atuação maligna que por vezes encontra a pessoa desguarnecida pelo fato de não manter uma comunhão com Deus, vivendo uma vida dissoluta, entregue aos prazeres da carne, ou seja, no pecado. Veja bem, isso é um quadro comum dentro da realidade humana. O que mais vemos são pessoas oprimidas, e isso não quer dizer porque são pobres ou miseráveis, mas na verdade se trata de uma batalha espiritual que não escolhe classe social. O ataque de espíritos demoníacos é dado pela falta de preservação da alma junto a uma comunhão íntima com Cristo, ou por não alimentá-la através do processo de renovação mediante a instrução da palavra de Deus. Por isso, é importante que todo crente tenha seu momento de comunhão com a palavra de Deus, diariamente. O que é depressão? A depressão é uma doença que geralmente é consequência da opressão e pode afetar qualquer ser humano, independente até mesmo de religião. Ela pode vir por vários fatores, sendo os mais comuns: a solidão, ansiedade, desespero, preocupações excessivas, tristeza profunda, assim como a mágoa, o rancor e outros sentimentos ou emoções ruins que também podem levar uma pessoa a viver uma vida deprimida e sem interesse pela mesma. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que também enfrentaram momentos de profunda tristeza. Vamos examinar exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram a depressão e a opressão. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e enfrentou tempos difíceis. No entanto, sua fé e confiança em Deus o ajudaram a superar a opressão e a depressão. Temos o exemplo de Jó, que perdeu tudo, mas permaneceu fiel a Deus em meio à sua profunda angústia. Outro exemplo notável é o rei Davi, que expressou sua angústia em vários salmos, como o Salmo 42, onde ele clama: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Observe que Davi é claro em se referir à alma abatida, ou seja, ele tinha consciência que a alma era o alvo do ataque do diabo em oprimi-la e levá-la ao estágio de depressão. A Bíblia nos assegura que Deus se importa com nossa tristeza e nos convida a levar nossos fardos a Ele. Em Salmos 34, verso 18, lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus não apenas entende nossas emoções, mas também promete estar presente em nossas lutas. Nuances importantes sobre a realidade da opressão e a depressão. É importante ressaltar que o ataque espiritual e a ação de espíritos demoníacos é uma guerra sem trégua contra o ser humano. E isso começou lá no Éden vegetal. A igreja enfatiza, mediante o ensino sistemático da palavra, a importância da preservação da alma e da comunhão íntima com Cristo como uma defesa contra esses ataques de demônios.
O processo de renovação mediante a instrução da palavra é crucial para o crescimento espiritual e a resistência aos ataques demoníacos. O estudo regular da Bíblia e a busca da compreensão profunda dos ensinamentos de Cristo são fundamentais para fortalecer a fé e a conexão espiritual. Além da leitura da palavra, a oração desempenha um papel vital na comunhão com Deus e na proteção contra estes ataques. A oração é a forma de nos comunicar com Deus e de buscar sua força e orientação. A comunhão com outros crentes também é um aspecto significativo da vida espiritual. A participação em uma comunidade de fé, uma igreja, pode proporcionar apoio e encorajamento, fortalecendo a fé e ajudando a resistir também aos ataques de demônios. O discernimento espiritual é a capacidade de distinguir entre influências espirituais positivas e negativas. Isso pode ser adquirido por meio da oração, estudo da palavra de Deus e orientação de líderes religiosos qualificados. Como superar a opressão e a depressão? É importante lembrar que a opressão e a depressão são desafios que podem ser superados. Reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz e manter comunhão total e absoluta com Deus são fundamentais neste processo. A Bíblia nos instrui a lançar nossas ansiedades sobre o Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Provérbios 12, verso 25, nos lembra que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A Bíblia oferece inúmeras passagens que nos lembram que Deus está conosco em nossas lutas. Salmos 34, verso 18, nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isaías capítulo 41, verso 10, nos encoraja a não temer, pois Deus está conosco. Também encontramos consolo em Mateus capítulo 11, verso 28, onde Jesus nos convida a ir até Ele para encontrar descanso. Meus amados ouvintes e queridos irmãos, a opressão e a depressão são desafios reais que a humanidade tem enfrentado. A Bíblia nos oferece orientação, esperança, consolo e força para superá-los. Talvez você esteja me ouvindo nesse momento, está aí sofrendo há tanto tempo sob o ataque do diabo, onde ele te acusa, aponta seus erros, fracassos, te diminui, humilha e diz que você é um derrotado. Amados, tudo isso, na verdade, é a realidade dos demônios e não a nossa. Sabe por quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos faz mais do que vencedores. Portanto, lembre-se de que você não está sozinho em sua luta. Deus se preocupa com seu bem-estar, mesmo nos momentos mais sombrios, e Ele se propõe a pelejar pela sua causa. Que possamos estar mais do que conscientes que o conforto e a cura é somente pelo sacrifício de Jesus e a ação do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.